quinta temporada de Lucifer chegou ao fim. E eu vou ser sincero e vou falar que foi bem aquém do que eu esperava, tá? Mas não foi de todo ruim não. Vamos conversar um pouquinho, vamos entender mais sobre essa temporada aí. Olá, eu sou o Trovó e se eu tivesse que dar uma nota pro seriado, seria 7 até aqui, né? Pra equilibrar ali de tudo que a gente já viu e todas as boas temporadas que a gente já assistiu. Se eu tivesse que dar uma nota pra essa temporada, seria 5, porque eu tive um pouquinho de dó. Ah, porque foi bem ruim, gente. Nossa. Não foi legal não. Mas antes da gente chegar no assunto principal do vídeo, aproveite esse momento que a gente parou um pouquinho para você se inscrever no canal, já deixar o seu like. Eu te convido você a se inscrever porque tem bastante coisa boa aqui. Dá uma olhadinha no canal, você vai ver, tem bastante resenha, a gente tá conversando bastante. Vocês vão gostar aí do que vocês têm disponível no canal. Então se inscreva, deixe o like e vamos falar sobre Lucifer. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é o que virou a relação do Lucifer com a Chloe, né, a detective. Eu sei que o seriado todo foi construindo essa relação e tudo mais, só que a minha impressão que ficou da quinta temporada é que o Lucifer e a Chloe viraram dois adolescentes, entendeu? Tá certo, tem toda essa parte da Chloe descobrindo que o Lucifer é realmente Lucifer, não é que ele é realmente o diabo, mas ficou esquisito, pelo menos no meu ponto de vista. Eu vou tentar explicar pra vocês. Eu assistindo me lembrou bastante de Glee, por exemplo, embora eu nunca tenha assistido, né? Mas a atmosfera, porque tudo parece muito coloridinho, tudo parece muito bem feitinho pros dois dar certo e não sei o que. E a série vai tentando encaixar os dois ali e não consegue engrenar. Esse casal não consegue engrenar. Pelo menos não tanto quanto engrenou, né, em outras temporadas. Principalmente a primeira temporada, que foi muito boa, né? Que deu a visibilidade que Lucifer precisava. E aí que entra outro ponto que eu achei bem ruim, é que Lucifer não tem só esse poder de o que você deseja? O que você deseja? E a pessoa fala, não, as pessoas gostam de contar as coisas pro Lucifer. Aí eu lembro quando lançou o piloto da série, que eu assisti pela primeira vez, o policial contando pro Lucifer sem ele realmente pedir. Quando o Lucifer dá uma cutucadinha ali, aí o cara conta mais as coisas, mas o Lucifer emana isso, né? Porém a gente até releva esse detalhe e tudo mais, a gente sabe como é que foi, a série foi se construindo, né? Como é que foi andando o desenvolvimento dos personagens. Porém, essa quinta temporada foi brava de assistir, foi muito ruim de assistir, principalmente o episódio que Deus faz todo mundo dançar, gente, totalmente desnecessário. Eu sei que eles tentaram fazer que Deus estava perdendo seus poderes e tudo mais, e ó, até é spoiler, tá? Se você não assistiu, sinto muito, vai ter spoiler aqui, mas Deus perdendo ali a sua habilidade, né, seus poderes ali, mas poderia ter sido feito de outra forma, né? Até um relacionamento um pouco mais diferenciado. E também um relacionamento de Lucifer com Deus. A gente queria ver isso, né? A gente tava esperando pra ver quando a primeira parte da quinta temporada acabou. A gente ficou bastante eufórico pra saber como é que seria essa relação dos dois. Porém foi mal trabalhada. Aquele episódio, né? Que aquele medalhão de Deus cai na mão de uma pessoa que acredita ser Deus, foi muito mais bem trabalhado, né? Aquela parte do manicômio e eles tentando escapar, foi tudo mais bem trabalhado do que agora, tá? E agora realmente tinha espaço para fazer, tinha espaço para ser bem trabalhado. E eu achei que a série deu
atenção para episódios que não deveria, ou partes que não deveriam, e partes que realmente precisariam ser um pouco mais bem exploradas, acabaram jogadas ali sem muita atenção. Por exemplo, a pegadinha com o Dan. Foi até legal, tudo mais. Foi bem interessante ver o desenvolvimento ali. Porém, foi um pouco desnecessário o tamanho da cena, né? Foi muito tempo gasto nesse tipo de cena. E realmente a morte do Dan meio que foi emocionante. Teve esse o grau de emoção ali. Porém, foi curta. Foi muito curta. Entendeu? O Dan era um personagem que estava sendo bastante explorado, tá? Era legal ver essa parte. A gente tinha a relação que o Dan teve o caso com a mulher de Deus, né? E Deus, quando descobre isso, fica um pouco revoltado. Foi até interessante aquela cena da explosão, depois ele volta. Foi até bem bacana. Essas coisas foram interessantes no desenvolvimento. Porém, quando realmente precisou de ter aquela profundidade, de ter aquele tempo gasto na cena, o negócio foi muito pra cima. Morreu, enterrou, todo mundo foi lá. A cena do Lucifer e da Mazikeen indo atrás do cara que matou também foi jogada no ar. A gente poderia ter visto muito mais coisa. E acabou que ficou assim, porque precisava desse tempo pra gente ter a votação pra Deus, né? Que também foi uma coisa que me irritou bastante. Porque embora a gente teve bastante cenas bacanas, entre aspas, assim, né? A gente teve bastante revelações. A gente ficou com tudo meio que jogado na nossa cara. Tipo, de repente Deus tá lá com todos os filhos que a gente nunca nem viu. Do nada, então, assim, a gente ficou meio, tudo meio perdido na cena, sabe? E outra, meio criancice também dessa parte da luta entre eles no final. Cara, a gente já sabia que o Miguel tava com a espada flamejante totalmente montada ali, a espada de Israel. E como que não ia ter luta se Lúcifer já tava falando assim, bom, vai ser eu e você, vamos pro pau. Até a morte, filho, tira a Chloe dali. Pra que ela vai ficar ali? Entendeu? Eu achei que meio que devia ter alguém falar assim, ó, gente, vamos revisar esses detalhezinhos. Que, assim, não vai prestar muito.
Seria muito mais interessante, por exemplo, o Miguel, ele é do mal, né? Vamos falar sério, Miguel é do mal. Se a Chloe não tivesse na cena e o Miguel tivesse mandado um dos anjos buscar ela ali, seria interessante. Busca ela lá na cena e mata ela. Aí você tem toda essa cena dela com o pai dela, que era uma cena também que a gente queria ver, né, entre aspas, quando apresentou o cenário. Seria interessante ver mais dessa reação dos dois, né, desse encontro que os dois tiveram. Só que foi muito corrido, tá? Foi tudo muito corrido. Lúcifer indo pro céu, tá banido do céu, mas ele conseguiu entrar no céu. Foi o anel da Lilith que não fez ele queimar. Quando ele dá pra Chloe voltar pra terra, entendeu? É tudo muito jogado, tudo muito mal explicado, tudo muito corrido. De novo, corrido por quê? Porque teve cenas desnecessárias que ocuparam muito tempo da série, que quando a gente precisou desse tempo perdido já era, né? Acabou, não teve mais. E foi por esses detalhes e outros que eu achei essa temporada bem fraca. Tá? Comparado com outras temporadas, tá certo que aquele final da quarta temporada, esquece. Tá? Aquele final totalmente corrido lá a gente esquece, porque nada foi pior que aquilo. Porém agora, com o tempo, com um pouco mais de recurso, a Netflix bancando o negócio e os caras me conseguem cagar nesse tipo de cena, sabe? Não funciona. Realmente, pra mim, essa quinta temporada não funcionou. A única coisa que deixou bacana essa quinta temporada foi o final, né? Que a gente entendeu que Lúcifer realmente virou Deus ali no finalzinho. A cena de batalha foi interessante, com a Mazikeen juntando os demônios, aquela cena do ônibus caindo, ela... Todos esses detalhezinhos fazem uma certa diferença na série pra não ser totalmente ruim, né? Então teve os seus momentos, foi bem bacana em algumas partes, foi muito emocionante a morte do Dan também, tá? E falando em morte, eu não poderia deixar de falar que a morte da Chloe foi bosta, né? Foi bem bosta, de repente apareceu lá o anjo da morte falando, você tá do meu lado aqui agora. Tô não, hein? Toma cuidado aí, tô não. Se fudeu. E ela morre, né? Isso porque ela tinha bala forjada com aço demoníaco, né? Do nada, assim, rapidinho. 2 palitos também forjam a bala, derrete o aço e forja a bala. Sabe-se lá Deus como. Dá 2 tiros nos anjos lá voando lá, e de repente os caras levantam também, né? Foda-se, o aço demoníaco não mata o anjo também, né? Só derruba e deixa desmaiado. Enfim, a gente vai ter que esperar a 6ª temporada vir aí, provavelmente só o ano que vem, né? Pra começar tudo, pra gente entender o desfecho disso tudo. Até lá a gente vai ficar com algumas coisas na cabeça, né? A gente vai ficar com bastante curiosidade para saber como que Lúcifer vai reagir a essa nova descoberta que agora ele é Deus, e vamos esperar para saber se essa temporada final vai se despedir de Lúcifer de forma digna ou vai continuar a ladeira abaixo, pelo menos do meu ponto de vista. Se eu tivesse que prever esse futuro, eu não vejo com bons olhos, porém até acho que é salvável. Mas é isso aí, se você ficou até aqui e não se inscreveu lá quando eu pedi lá atrás, se inscreve agora, deixa o like nesse vídeo, comenta se você também concorda comigo sobre esses pontos de vista, tá? Foi bem corrido tudo que aconteceu, tudo que a gente viu, esse vídeo também, sem pauta, sem roteiro, sem nada, sentei aqui porque tava meio bosta essa temporada, eu precisava falar. Até a próxima, te espero aí nos comentários pra gente debater um pouco mais, valeu!